E aí, pessoal, meu nome é Silvio, sou professor de filosofia e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da filosofia medieval do Santo Agostinho. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tema da filosofia medieval, né? Um tema bastante conturbado, essa questão de se existiu ou não filosofia na Idade Média, mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre um tema específico que é a relação da fé e da razão na filosofia medieval, com um grande representante do início da Idade Média, que é o Santo Agostinho. Tudo bem? Então, antes de mais nada, né, só para a gente pontuar uma coisa aqui que é importante, vocês lembram que na narrativa do início da filosofia, com os pré-socráticos, o grande referencial, né, ou a diferença, era a separação entre o pensamento mítico e filosófico. Os pré-socráticos, eles vão tratar dos mesmos temas que o pensamento mítico, só que agora a partir da natureza, da explicação natural da physis. E isso faz com que a filosofia ela ganhe um caminho autônomo, né, separado do pensamento mítico e religioso. Só que na Idade Média, esses dois caminhos vão se unificar de novo, eles vão se relacionar de novo. A fé e a razão, elas voltam a ter ali uma relação uma com a outra, né? Então a Idade Média e a partir do cristianismo, né, nós vamos ter um ponto central que é essa volta, o retorno da relação entre e a razão, a partir de 4 possibilidades. A fé e a razão podem estar numa relação de identidade. Fé e razão é a mesma coisa e nós podemos construir esse processo, né, a partir dessa relação entre as duas. Fé e razão são duas coisas opostas uma da outra e não podem viver juntos, ou é fé ou é a razão. A fé e a razão são dois caminhos diferentes para uma mesma verdade. Ou a fé e a razão são diferentes uma da outra. A fé trata de alguns temas da nossa vida e a razão trata de outros temas, certo? Então, de uma determinada maneira, fé e razão, elas, cada uma trata de uma questão existencial diferente. A Idade Média, e o contexto histórico desse começo da Idade Média está vinculado ao fim do Império Romano, do Ocidente, as invasões bárbaras que vocês estudam em história, e nesse processo a ascensão do cristianismo, né, e a igreja como uma instituição cristã. Então, na morte de Cristo, você vai ter ali diversos pequenos grupos cristãos, cada um com a sua verdade, cada um com o seu olhar, e a igreja vai tentar unificar esses olhares a partir de uma visão comum. Então, para que isso aconteça, vai haver ali umas diversas reuniões para decidir sobre alguns temas religiosos. E a razão vai ser ali um ponto forte para tentar entender esse processo. Então, nós temos ali, né, a verdade revelada pela Bíblia, nós temos os santos padres, né, ou os padres teólogos que vão estudar essa relação, por isso, né, esse momento é chamado de patrística, em relação aos santos padres, aos padres da igreja, e a filosofia grega entra para trazer um modelo racional para essa questão da fé. E o Santo Agostinho vai ser um dos grandes representantes dessa patrística. Então, uma das grandes referências dessa patrística será o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, cidade na qual ele será bispo no final de sua vida, e o Santo Agostinho é uma das grandes referências, junto com São Tomás de Aquino, da filosofia medieval, da filosofia na Idade Média. Duas obras consideradas as grandes obras do Santo Agostinho, as Confissões e o livro A Cidade de Deus, sendo que ele tem mais de 100 obras realizadas, né? E o Santo Agostinho, ele vai viver uma vida de encontro ao cristianismo, tá certo? Isso significa que ele vai por vários momentos existenciais e vai ser no cristianismo que ele vai encontrar um sentido para a sua existência.
Então ele começa ali a descrever que no início da sua juventude, seus 18, 19 anos, uma vida mundana que ele vai, né, participar das bebidas, de sexo, da vida do pecado, da carne, dos prazeres. Essa vida não vai dar sentido a ele vai buscar na religião, né, esse sentido, num primeiro momento, num tipo de cristianismo específico chamado maniqueísmo, em que existe ali um confronto entre bem e mal dentro da gente, então todos nós temos o bem e o mal em nós, e tudo que nós realizamos como ação está vinculadas a essa luta constante entre o bem e o mal. Ele não vai sentir as respostas para as dúvidas dele, ele vai, né, caminhar para um certo ceticismo, que é um tipo de filosofia que desconfia das verdades, né? Ela desconfia de que nós podemos chegar às verdades, mas ainda assim isso não vai preenchê-lo, e ele vai dizer que é no cristianismo que ele vai encontrar o sentido da sua existência. Isso ele vai fazer por volta dos 30, 32 anos de idade, então é um processo ali em que ele vai se encontrar tardiamente. Tudo bem? E nesse papel, né, de cristão que ele vai desenvolver suas obras, lembrar que nesse início da Idade Média é nos mosteiros que essas obras vão ser realizadas. Tá certo? A grande questão para o Santo Agostinho da relação entre fé e razão pode ser sintetizada nessa frase: compreender para crer, crer para compreender. É a partir dos estudos racionais, dos argumentos racionais, aquilo, né, aumenta a minha fé, e com o aumento da fé eu vou buscar entender cada vez mais. Então a fé e a razão, elas vão se potencializar uma na outra, né? Aquilo que nós chamamos de um ciclo virtuoso. Eu, na fé, né, ganho vontade de compreender cada vez mais racionalmente, e quanto mais eu compreendo racionalmente, mais a minha fé cresce, mais a minha fé aumenta. Só que o uso da razão, nós podemos chegar simplesmente pelo uso da razão às verdades do mundo? Para o Santo Agostinho, não. Para o Santo Agostinho, além dessa vontade, né, deve existir uma iluminação divina. Deus deve nos iluminar nesse caminho. Por isso que nós temos que ter ali um olhar interior, né, um conhecimento interior voltado a Deus, para que Deus nos ilumine nessa verdade e a gente possa buscar essa verdade, não a partir simplesmente da nossa vontade, mas também da iluminação divina. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Tá certo? Espero que ajude bastante a vocês a verem aí, entenderem essa relação entre a razão e a fé na filosofia do Santo Agostinho. Obrigadão aí, pessoal. Até mais.